Voltamos ao nosso encontro para conversarmos sobre direito penal e processo penal. Hoje conversaremos sobre dois elementos que estão nos nossos meios, nas nossas conversas no meio jurídico: a condução coercitiva e a interceptação telefônica. Com relação à condução coercitiva, até me causou surpresa que os colegas ficarem tão alvoroçados com a aplicação desse instituto. Esse instituto está no Código, está lá no artigo 260 do Código de Processo Penal e no 319 do mesmo instituto. Então não entendi qual foi a celeuma com a utilização desse elemento. Isso acontece cotidianamente em todos os fóruns, nos processos judiciais. Para que eu possa exercer a condução coercitiva, tem que ser determinado pelo juiz competente e preenchendo os requisitos, que seria o quê? Elemento menos gravoso, onde não seria, no caso, a utilização de uma prisão preventiva, porém com os elementos da prisão temporária, um processo em investigação, um meio pelo qual o Estado consegue exercer e buscar a prova. Essa prova ela tem que ser um meio indispensável, por isso a necessidade. Além do que, o autor do fato, o acusado, o indiciado, o sujeito, ele tem que ser intimado previamente para o exercício dessa escuta, dessa ouvida na autoridade. Se ele assim não a atende, em sendo extremamente importante para o exercício da tutela jurisdicional essa prova, se faz a condução coercitiva. Não basta também a determinação da ida. São mantidos todos os elementos constitucionais que ele sempre teve. As garantias do silêncio, as garantias da defesa, no seu pleno exercício. Então ele pode escolher o advogado de sua escolha, ele pode acompanhá-lo, não há problema nenhum, certo? Importante, o STF declara que não precisa estar num ato em flagrante ou em mandado de prisão. Basta o quê? A determinação judicial da condução do sujeito para ser ouvido na autoridade competente. Também nós temos que levar em consideração o caso das algemas. Se não há necessidade, ele vai ser apenas conduzido para ser ouvido, ele não está preso. Depois, terminando, ele é liberado no mesmo instante. Assim terminamos a condução coercitiva. Vamos falar agora sobre a interceptação telefônica. A interceptação telefônica é um meio de prova. Esse meio de prova nós temos que apenas classificá-lo. Iniciamos com interceptação, escuta e gravação clandestina. A interceptação telefônica seria o quê? Duas pessoas conversam e uma escuta sem que elas saibam, por via de determinação judicial. A escuta telefônica, duas pessoas conversam e um escuta com o conhecimento de uma delas. E a gravação clandestina é uma prova ilegal, não é aceito no processo judicial. Há ainda a questão de que há uma quebra do sigilo telefônico, onde a autoridade judicial solicita à empresa da telefonia a lista de telefones exercidos por aquele serial, certo? Essa escuta telefônica se entende qualquer meio de comunicação: WhatsApp, SMS, e-mail, chat, Facebook, todas essas formas de investigação. A escuta telefônica, ela tem que ser a última medida. Última medida, por que eu digo? A última medida é pelo seguinte: eu quebro as cláusulas pétreas, eu quebro o meu direito de privacidade e intimidade para que o Estado tenha acesso a essas ligações. Por isso tem que ser a última medida. Ela não pode ser o início da investigação. Já temos que ter uma investigação, já temos que ter alguns elementos de prova e, para alcançar uma prova maior, eu utilizo da interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela tem que ser num meio de investigação e instrução processual. Não pode ser para um inquérito. Ela tem que estar no meio de uma investigação para poder ser utilizada. Quais são os requisitos dela? Os requisitos seria medida menos gravosa. Ao invés de eu decretar novamente a prisão preventiva, eu utilizo
da investigação, da interceptação telefônica, ela tem que haver claros indícios de crime, ela tem que ser necessária e ela tem que ser autorizada judicialmente para flexibilizar o direito da intimidade e da privacidade. Ela tem prazo determinado, o prazo dela é de 15 dias. Podem ser prorrogados? Sim, por mais 15 dias. Exatamente os mesmos elementos da prisão temporária. E, novamente, o magistrado que a utilizar deverá justificar o porquê da prorrogação. Ele pode prorrogar por mais 15 dias? Pode, desde que justifique a sua necessidade. Ele pode ficar por mais 15 dias? Pode, desde que justifique a sua necessidade. A investigação, ela é sigilosa. Agora, no momento em que eu já investiguei, no momento que eu já alcancei o meu meio de prova, entendo que o sigilo da interceptação telefônica se encerrou. Qual é o objetivo? E isso é que é importante. Qual é o objetivo da interceptação telefônica? Por que ela é sigilosa? Ela é sigilosa para que eu possa identificar o meio de prova e para que o autor do crime não descubra, para que fale livre e desimpedido e para que o Estado alcance o meio de prova. No momento que eu já alcancei essa prova, se perdeu o objeto do sigilo. Ah, mas agora o autor do crime vai saber? Sim, ele já sabe. Perfeito. O objetivo da interceptação é que ele fale desimpedido. Como eu já alcancei, não entendo mais a necessidade do sigilo dessa investigação. A lei da interceptação telefônica, ela tem um pequeno porém. Ela não determina a degravação dessa investigação. Então, na verdade, ela vai ficar em áudio e aí a autoridade que a utilizará pinçará as informações que entender importante. Mesmo assim, as escutas devem ser trazidas aos autos de forma íntegra. Bem, pessoal, esses são pequenos toques que a gente teria que conversar hoje sobre condição coercitiva e interceptação telefônica. Até o nosso próximo encontro e, por favor, não esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Um abraço.